Ó, o Fala Carlão está aqui no primeiro simpósio, no primeiro da série de simpósios que a DSM Tortuga faz sobre confinamento. E aqui do meu lado tem o Sérgio Desenho, professor Sérgio Desenho, líder lá do CPEA. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlão. Tudo em ordem, e você? Tudo jóia. Eu confesso a vocês até eu peço desculpa, vocês estão vendo que eu nem fiz a barba hoje, eu fiquei até de madrugada, eu acho que fui dormir 2h30 da manhã assistindo o julgamento lá do TS, do Tribunal Superior, da nossa Corte Suprema. E eu não podia deixar de começar essa entrevista. Eu dormi 3 horas e já estou aqui em Ribeirão Preto, já andamos mais de 300 quilômetros hoje. Eu quero começar essa entrevista para saber o seguinte: o Brasil está melhor hoje, professor? A gente deu uma amostra de que as instituições brasileiras elas estão funcionando e elas julgam, independente do poder das pessoas, julgam de acordo com uma independência que é quase ímpar na história desse país. Então a gente está com isso mostrando, principalmente aos agentes investidores, que o Brasil não é uma república de bananas. A gente tem características hoje de um país desenvolvido, onde as pessoas pagam perante a lei pelos seus atos, pelos seus deslizes, sem fazer julgamento de valor, mas é o que a gente vê. Quem fez o julgamento são os juízes, quem impetrou a defesa foram os advogados, tudo funcionou dentro da normalidade democrática, da normalidade de um país evoluído do ponto de vista social. Pois é, e com isso, saindo da política e vindo para a economia, professor, como é que a gente está aqui no encontro para discutir e planejar confinamento, como é que você está enxergando daqui até porque a gente ainda tem esse período eleitoral, como é que cenário que o senhor está trabalhando agora? Bom, a gente tem, o cenário que a gente sabe que deve predominar é o cenário de um candidato que traga tranquilidade e união nacional. Por quê? As pessoas estão com os ânimos exaltados, tanto de um lado quanto do outro. Eu costumo dizer que nós não temos extrema direita ou extrema esquerda, nós temos as extremas mediocridades brasileiras. Por quê? Porque são candidatos sem projetos, sem ideias. Não pode um candidato chegar e dizer: eu não entendo de economia. Isso é inconcebível. Isso seria mais ou menos como eu dizer que eu não entendo de boi. Aqui, falar uma palestra aqui, não entendo de boi. Por quê? Porque o candidato minimamente tem que entender de economia, que é o assunto central. O país precisa resolver os seus impasses econômicos, que a partir daí você resolve uma série de impasses. Então, o que a gente vê hoje, o Brasil de hoje, a partir de 94, é um país governável. Quando a gente terminou o ciclo militar, nós tínhamos um país ingovernável do ponto de vista econômico. Por quê? Porque eles estouraram totalmente o orçamento, totalmente as estatais, de tal forma que você não podia fazer uma política monetária, uma política fiscal. A gente só recuperou essa capacidade de fazer política monetária e fiscal em 1994, com a edição do Plano Real. A partir daí, o país sofreu uma série de reformas que deram a ele transparência do ponto de vista econômico e que também deu uma reorganizada na parte jurídica, deu independência ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, aos juízes e deu uma meritocracia na justiça. Tudo isso a gente está vendo o resultado hoje. Nós tivemos um governo Dilma, que a Dilma foi muito pior que o Lula, em que ela tentou destruir o tripé macroeconômico e não conseguiu. Então nós passamos, o tripé macroeconômico sobreviveu a Dilma. E por outro lado, já desde o governo Fernando Henrique, agora depois do governo Lula e no governo Dilma, a gente viu que a justiça no Brasil mudou de patamar. Por quê? Porque ela julga hoje e ela tem méritos. A gente não pode negar que os juízes que condenaram o ex-presidente são juízes extremamente preparados, porque os advogados de defesa dele são muito bem preparados. Então é um embate entre boas cabeças dentro de um regime democrático e condenação ou não, quem fez foi a justiça, não fomos nós. Pois é verdade, eu até estava comentando que eu assisti todo o julgamento praticamente e assim, são pessoas extremamente preparadas e eu falo de todos os lados, tanto os que votaram
a favor quanto os que votaram contra, com uma argumentação bastante contundente, né? Eu faço um parêntese que eu vejo o seguinte, eu acho que a gente precisa separar que a justiça de carreira, que é a justiça de primeira instância e segunda instância, ela é meritocrática. Os juízes passam por concursos, aí fazem carreira, e para fazer carreira ali tem que ter conhecimento. Então a formação deles é muito boa. O Supremo é composto por juízes indicados pelo presidente, pelos políticos. Então, há uma diferença muito grande entre o padrão de formação do juiz de carreira e do juiz do Supremo. Não estou dizendo que um é melhor, outro é pior, mas os critérios de escolha são muito diferentes. Em determinados momentos, eu acho que existem juízes de primeira e segunda instância mais preparados que alguns que estão lá no Supremo. Então, a sociedade brasileira precisa, talvez, repensar o que ela quer para o Supremo. Isso, para mim, ficou bastante claro que a gente tem que repensar. Lógico, o voto de um juiz no Supremo, exposto para toda a televisão brasileira, para toda a população brasileira através da televisão, do rádio, que foi uma audiência, com certeza, recorde no país, é fantástico, né? Porque mostra que o país está de olho na justiça e está cobrando ações, seja a favor ou contra desse ou daquele, todo mundo estava de olho. E eu brinquei até, que estava acompanhando junto numa sala de aula do pessoal de administração financeira, na Exalc, e eu falei para eles, olha gente, é mais fácil a gente saber quem vai ser campeão paulista no domingo do que chutar quem vai ganhar aqui. Porque a cada voto, a cada início, a argumentação e tudo mais, a gente ficava em dúvida. Então, até o último voto, até o último minuto, a gente teve que prestar atenção e ver qual era o ponto de vista. Por isso que você falou, são argumentos fortes, são argumentos porque todo mundo estava vendo. Não sei quanto da população brasileira conseguiu absorver daquilo, mas que foi interessante, foi muito interessante. Professor, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Fala Carlão. A gente vai ter que encerrar. Você sabe que o Fala Carlão é curtinho, mas esse Fala Carlão ficou bastante interessante. Eu acho que vai dar uma audiência muito boa, viu? Obrigado, viu, senhor? Eu que agradeço, Carlão. É um prazer estar aqui com você. Você é um amigo de sempre. Agora, só para fechar, uma coisa que eu me permito já fazer o resultado, viu? É facinho adivinhar o Campeonato Paulista que vai ganhar. Vai dar Verdão na cabeça, viu? Com certeza, isso é certo, né? Dentro do Allianz não dá, né? É isso aí. Eu falei aqui com o professor Sérgio Desen, aqui nesse evento, no simpósio de confinamento da DSM aqui em Ribeirão Preto. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui.